Estúdio CBN. Apresentação: Leandro Las Casas e Stephanie Aidar. Voltando aqui com o Estúdio CBN, mais uma entrevista agora, a gente vai começar. A conexão já está feita aqui com a doutora Elaine de Sarno, ela que é psicóloga, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela está aqui em vídeo conosco, quem está no YouTube e no Facebook pode acompanhar aqui as nossas imagens. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todos. Bom, a gente falava já com os nossos ouvintes sobre essas fobias. E o que a gente mais recebeu de relatos aqui foi fobia de lagartixa. Ó, o medo de falar lagartixa, de lagartixa. E aí eu queria saber se é um medo comum. Já antes da gente perguntar sobre essas outras fobias que a gente vai abordar hoje, o de lagartixa é comum mesmo? Muito, tanto lagartixa como também de barata. De insetos em geral, barata, aranha, que é aracnofobia, é muito comum. Isso geralmente é relacionado a algum trauma, alguma experiência negativa quando a pessoa era uma criança. Por exemplo, uma mãe que gritou ao ver o inseto, ou ver a lagartixa no caso, é como se fosse também um medo aprendido. De ver um adulto tendo medo, a criança copia. Então a criança, desde então, ela copia e leva isso para frente, né? São várias fobias com relação aos insetos, animais, enfim. Uhum. E pra gente trazer, né, doutora, começar aqui a enumerar, a definir essas fobias inusitadas, a crematofobia, que fobia é essa? Essa aqui me chamou muita atenção, porque não conhecia, não sabia que era comum, enfim, talvez não seja exatamente comum, né? Mas o que é a crematofobia? A crematofobia é uma fobia a dinheiro, né? Medo de tocar no dinheiro, que ele possa ser sujo, cheio de bactérias, que ele possa causar doente. E isso aumentou em razão da pandemia, porque com relação a passar álcool gel nas superfícies, nas coisas que a gente fosse tocar, essa fobia aumentou na época agora, né? Com essa pandemia que a gente está vivendo. E aí essas pessoas evitam usar dinheiro, então? Evitam de tocar no dinheiro. E às vezes elas podem, inclusive, se remeter também a cartão, porque o cartão fica na carteira ao lado do dinheiro, né? Perto do dinheiro. Então isso pode também se estender ao medo de usar o cartão. Tá certo. E a gente tem também a catizofobia. Eu e o Leandro, a gente estava comentando sobre as fobias e falamos, pode ser que gere até algum comentário cômico, né? Porque são situações muito inusitadas, né? O que é a catizofobia? É a fobia de sentar. Isso pode ter tido uma origem na infância, né? Quando as pessoas colocam quando as crianças fazem alguma coisa que os adultos não gostam, colocam as crianças para sentar, né, num lugar isolado, num lugar, às vezes, no escuro, e a criança aprende a ter medo de sentar, né, e isso evolui para a vida adulta, se não trata a fobia é um transtorno de ansiedade, né, é um medo extremo, é uma ansiedade extrema, e isso provoca sudorese, tremor, vômito, febre, pode causar até desmaio, né. E se a pessoa não trata, isso evolui e acaba dominando a vida da pessoa, né? E o medo de sentar e hoje em dia também tá com relação, como eu falei, com o dinheiro, também tá com várias situações, porque sentar em lugares que não estão devidamente higienizados, né? As pessoas, porque a fobia é um transtorno de ansiedade, como o toque também é um transtorno de ansiedade. E o toque tem o sintoma do medo da contaminação, né? E isso, o sentar também pode estar ligado a esse medo de contaminação, de contágio de alguma doença, de contágio do Covid. Uhum. Não é comum, tá? Hoje não é comum, mas isso aumentou com a fobia, com a pandemia também. E chama atenção, né, doutora, porque como trabalhar isso com as pessoas, como fazer as pessoas enfrentarem isso, na sua experiência, como isso é trabalhado, nesse caso aqui, das outras fobias também, pra gente trazer um pouco como isso pode ser traçado.
Então, isso pode ser tratado quando esse medo, a pessoa consegue ainda dar conta das obrigações, que isso não impeça a pessoa de sair de casa, de ter alguma atividade, de exercer o seu trabalho, ela pode ser tratada com terapia cognitivo-comportamental. Quando o medo é excessivo, que a pessoa não dá conta de sair de casa, aí precisa inicialmente uma medicação e posteriormente começar com uma terapia cognitivo-comportamental. Sozinha é muito difícil da pessoa dar conta disso, sem uma ajuda profissional. E a gente tem também uma fobia com muitas variações, né? Clinofobia. Que é o medo de ir para a cama. Então, é o medo de morrer durante o sono, né? Porque isso também tem uma dificuldade, a gente pode perceber em pacientes que têm dificuldade de não ter controle sobre as situações, porque quando você dorme, você abre controle, você abre mão, você dorme, você relaxa, você não tem controle de nada. E o dormir te tira o controle, né? Então as pessoas podem ter medo de dormir em razão da perda do controle das situações, como também de morrer, não ter o controle de chamar alguém, de tomar alguma providência, medo de morrer durante o sono. Mas o que a gente vê de interessante aqui é assim, o medo de ir para a cama, mas a pessoa consegue dormir no sofá. Por que isso? Exatamente, porque às vezes os cobertores, os edredons, né, podem estar relacionados a bactérias, a contágio, a contaminação. Então, isso uma fobia, ela nunca está sozinha. Dificilmente ela está sozinha. Tem todo um que precede isso. Então, é o medo da contaminação, o medo de perder o controle, o medo de morrer durante o sono. Quando a pessoa tem um ataque de fobia, um ataque de pânico, ela tem essa sensação de morrer, né? Por isso é o medo de ter, porque dá a sensação de morte. Tanto é que as pessoas podem desmaiar e elas vão para o pronto-socorro e às vezes os médicos indicam terapia, porque nos exames não encontram nada que mostram que a pessoa está diante disso, né? Mas é um medo incontrolável que dá uma sensação de morte, medo de morrer mesmo. A senhora mencionou algumas vezes, né, essa questão do medo da bactéria, do medo da sujeira. Isso pode estar relacionado também a uma mania de limpeza? Ao toque, né? Uma obsessão por limpeza, sim. É o que eu te falei, nunca uma fobia, ela está totalmente sozinha. Nunca é pura, é clara, ali, transparente. Tem sempre alguma coisa junto. Uhum. E aí a gente tem o oposto, digamos assim, né? Não o oposto, mas parece, em primeiro olhar, o oposto disso, que a gente tem a glutofobia. Chama muita atenção isso aqui pra mim. Sim, que é o medo de água e sabão. O fato é que cada ser humano é diferente do outro. Então, enquanto uns têm medo de se contagiar, se limpam, se lavam bastante, outros têm medo exatamente da limpeza, né? Eles podem ficar até vezes semanas, meses, até anos sem tomar banho, né? Porque eles têm a impressão que o sódio, que os ingredientes do sabão, o cloro da água possam fazer mal para a pele deles, né? E quanto à receptividade, né? Até mesmo as pessoas acreditarem na pessoa quando ela manifesta esse medo, esse receio, essa fobia, né? O quanto isso afeta também, porque imagino que o pessoal fala, tenho fobia de tal coisa, né? Por exemplo, a gente falou da lagartixa, é um pouco mais comum, mas no caso desses aqui, é um pouco mais diferente. Isso, para ser trabalhado, deve ser difícil, né, doutora? Exatamente. Nós temos mais de 200 fobias. Dá pra ver. Então, para você ver como o quadro é diverso, né? Isso que eu te falo, cada um tem as suas referências, os seus medos, e a forma como canaliza esse medo é muito individual. Tá certo, então, a gente conversou agora aqui com a doutora, né, Elaine de Sarno, psicóloga, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em terapia cognitivo-comportamental, trouxe aí alguns exemplos de fobias raras e diferentes, né, que são inusitadas mesmo. Muito obrigada por explicar para nós todas essas fobias. Eu aprendi bastante aqui hoje, eu não conhecia a maioria dessas, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para todos. Boa tarde.